Eu gostaria de te convidar, hoje já foi orado, a você parar, ouvir, refletir, pensar. Isso nós deveríamos fazer em todos os cultos que nós participamos e entramos nesse lugar. Eu, há algum tempo, desde o ano passado, eu tenho pensado, sabe, em um assunto específico, referente a Deus, isso eu estou dizendo de mim, da minha pessoa, referente à minha participação na casa de Deus, referente à minha participação na obra de Deus, referente à minha vida com Deus, referente a tudo aquilo que nós temos que fazer e servir a Deus como igreja, sabe? E hoje é um culto de libertação, né? Até eu perguntei para o missionário se tinha um tema, ele falou, não, o tema é livre. E há algum tempo eu tenho pensado nisso, então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Depois eu vou falar alguns outros textos bíblicos, mas por enquanto vamos abrir nesse aqui. E eu gostaria de trazer um tema para nós, que é: por que Deus te criou? E eu gostaria que você pensasse nisso. Por que Deus te criou? Está ali? É 2 Crônicas. 2 Crônicas 7, 11. É um texto assim que já foi várias vezes pregado nele, né? Mas a Bíblia, ela se renova, a palavra de Deus se renova. Então que a gente venha meditar e refletir nessa noite. O texto diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. E se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Somente até aqui. Então é um texto assim que a gente ouve no início do culto, né? Mas o que eu mais queria trazer para nós aqui é o seguinte: Salomão aqui, ele havia terminado a construção do templo. E um pouco antes, se você ler desde o capítulo 7, do início, você vai perceber que a Bíblia diz que eles fizeram várias festividades nesse templo. E a Bíblia diz que Deus entrou no templo e que Deus derramou uma glória tão espetacular, uma glória tão maravilhosa, que nem os próprios sacerdotes conseguiam entrar no templo. E aí passou-se essas festividades e Salomão havia orado, orou pelo povo, abençoou o povo, e dentro desses versículos a Bíblia diz que Salomão acabou a casa do Senhor, tudo que ele fez, Deus prosperou, e de noite Deus apareceu a ele e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi esse lugar. Que lugar que Deus escolheu? A igreja. Naquela época, naquele momento, a igreja era o templo, onde eles iam para adorar, fazer suas festividades. Por que eu estou falando isso para você? Porque, irmãos, nos dias de hoje, na realidade da igreja, eu não estou dizendo a redenção, eu estou dizendo a igreja, que outras aí fora são igreja, amém? Todos nós vamos para um lugar só. Tem se esquecido e deixado de dar a verdadeira reverência à casa de Deus e à presença dele. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós saímos das nossas casas hoje, numa quinta-feira, nós passamos por aquela porta, e se eu perguntar para você, talvez, o que você orou no início do culto, você se lembra ainda?
Você orou pela sua casa, pela sua família? Você perguntou o que Deus quer de você nessa noite? Porque quando nós entramos, irmãos, nós precisamos trazer ao nosso coração novamente. E eu falo igreja no geral, mas nós aqui hoje, como redenção, nós precisamos voltar a querer a glória de Deus real neste lugar. Nós precisamos querer estar aqui essa noite, não porque eu vou ser cobrado amanhã, porque eu não vim ao culto, ou porque é uma obrigação, mas porque eu entendo, porque desde a antiguidade, desde a época do povo de Israel, a Bíblia diz que foi construído um lugar para o povo se encher, para o povo ver a glória de Deus resplandecer. E se nós buscarmos há uns anos atrás, nós vamos perceber que isso acontecia. Não acontece hoje, não estou dizendo isso, mas nós trabalhamos, passamos o nosso dia na correria, passamos nas dificuldades, nas lutas familiares, nas lutas espirituais. E quando nós entramos na casa de Deus, nós estamos tão cansados que nós saímos como nós entramos. O louvor que nós oferecemos aqui essa noite foi para Deus, ou eu cantei porque havia alguém ministrando aqui? Por que eu estou dizendo isso? Porque toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela vai nos revelar algo espetacular. Deus, Ele quer uma coisa só, da minha pessoa e da sua pessoa. Sempre quis isso. Quando nós vamos lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, cria Adão e cria Eva, está lá em Gênesis capítulo 3, vai mostrar que Adão e Eva, eles pecam. E quando eles pecam, eles enxergam a sua nudez. A Bíblia diz que eles se escondem. E sabe o que eu acho mais interessante? É que Deus, todas as tardes, Ele ia no jardim ter um relacionamento com Adão. Deus saía da sua glória, vinha até o jardim e batia um papo com Adão. Batia um papo com a Eva. Se relacionava. Deus criou você, me criou, nos criou para ter um relacionamento. Você consegue entender isso? E por que eu falei há pouco para você que eu pensando, desde o ano passado eu tenho pensado nisso, e a gente vem, participa dos cultos. E às vezes a gente entra aqui tão desapercebido, a gente ouve uma mensagem, ouve uma palavra e não se atenta. E é Deus falando com você, é Deus querendo ter um relacionamento com você. Nós acabamos de louvar aqui, que se abra o céu, que o teu reino venha. Pois é, Deus, Ele quer verdadeiramente ter um relacionamento. Deus não quer que você saia daqui sozinho. Porque, irmãos, nós falamos que somos cheios do Espírito Santo, mas muitas vezes esse Espírito não está agindo em nós. E aí eu meditando na palavra, pensando em Jesus com os discípulos, pensando em Jesus e quando nós falamos discípulos, é interessante que quando a gente começa a meditar mais, prestar mais atenção, nós percebemos algumas coisas. A Bíblia, na história de Jesus, mostra, eu marquei ali, tá 5 modos de intimidade com Cristo. Na época de Cristo havia multidão, havia ou não havia, que seguia Jesus? Mas a Bíblia não diz que essa multidão ficava cheia da glória de Deus. Então vamos colocar o seguinte, essa multidão é o mundo, nos dias de hoje, para a gente refletir bem, tá bom? Eu quero que você pense aí. Como é que está a tua vida?
E nós estamos no meio dessa multidão. E nós fazemos a diferença nessa multidão? Ou muitas vezes nós estamos praticamente zero de intimidade com o Senhor? Havia uma multidão que seguia Jesus, mas atrás de pão, de bênção, de vitória. Tinha ou não tinha? E nos dias de hoje, tem ou não tem? Tem. Esse é o primeiro tipo, é a multidão. É o primeiro nível, é o relacionamento quase zero com o Senhor. Aí tem o segundo nível, os discípulos. Quantos eram os discípulos? Não era só 12. Lucas capítulo 4, deixa eu ver se eu marquei aqui, que eu estava lendo hoje. Lucas capítulo 10, versículo 1, diz que Jesus mandou 70 discípulos saírem fazer evangelismo. Então não era só os 12. Nessa parte, nesse momento, Jesus manda 70 saírem para evangelizar. Esses 70 vêm a nos ensinar algo importante, que é o segundo nível. Nós precisamos aprender da palavra que nós temos na mão. Nós precisamos viver essa palavra. E aí o terceiro nível, os 12 apóstolos. Esses daqui foram separados para quê? Para que eram esses apóstolos? Nós percebemos que havia uma multidão, havia discípulos, 70 saíram evangelizar. Esses 12 foram separados para abrir as igrejas. Esses 12 eu poderia colocar nos dias de hoje como pastores, líderes, que posso falar uma coisa para vocês? Muitas vezes nos dias de hoje não são respeitados mais como líderes espirituais. Isso é uma vergonha para a igreja. Eu não tenho o nome de pastor porque eu quero, foi Deus que ungiu. Sabe? Quem que é o pastor da igreja hoje aqui? Eu chamo de missionário Pedro, né? O missionário Pedro. Ele está pastor, assim como eu estava pastor aqui também há um tempo atrás. Mas eu não deixei de ser pastor porque eu não estou pastoreando a igreja, porque é uma unção de Deus. Não tem como ser retirada. Mas a igreja hoje em dia olha para pastores e não valorizam. Deus escolheu 12 para ser pastores, líderes de igreja. E esses 12 foram os que iniciaram. Por que eu estou dizendo isso? A intimidade vai alterando. Percebe-se que dos 12, haviam 3 que tinham mais intimidade. Quem que era? Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram mais próximos. Esses 3 estavam num nível de intimidade que nós deveríamos ter. Eles tinham relacionamento. Só que aí, desses 3, tinha um que se destacava mais, que é chamado de o discípulo do amor, João. Você percebe que saiu de uma multidão, foi para 70. Isso eu estou colocando como igreja, tá? Nós aqui. O teu nível, o teu grau de relacionamento com Deus hoje, aqui agora, aonde que você se localiza? Porque a Bíblia diz que Deus descia e tinha um relacionamento com Adão e Eva. Só que quando eles pecaram, a Bíblia diz que Deus chegou para ter um relacionamento com eles. Novamente. Oi, daí Adão, como é que tá? Os peixes estão te alimentando bem, tá tudo beleza, tem carne à vontade, tá tudo bem, tem fruto. Tudo espetacular para você. Mas Deus não encontrou. Deus sabia onde eles estavam? Claro que sabia. Mas eles estavam escondidos, nus. Eles sabiam o que tinham feito. E o diabo, a serpente, sabe como envergonhar. E eles estavam envergonhados. E aí Deus, cadê você, Adão? E Adão, ô Senhor, a gente está aqui. Nosso relacionamento com Deus muitas vezes está dessa forma.
Nós estamos aqui dentro hoje, na casa de Deus, o lugar que o próprio Antigo Testamento diz que foi criado para a glória de Deus encher o lugar. Nós estamos aqui e muitas vezes não acontece, porque nós estamos escondidos da presença de Deus. E aí eu gostaria de perguntar para você hoje, qual é o teu medo? Qual é a tua dificuldade? O que que precisa? Nós precisamos entender, irmãos, e a Bíblia fala lá no Salmo 34:15, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em nome de Jesus, clame pela tua vida hoje. Sabe, a gente não tem o dom de olhar para cada um e ver qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é o pecado. A gente não tem isso, Deus não permite isso. Agora a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos. Os olhos do Senhor estão aqui essa noite. Nós não estamos em muitos, né? Nós estamos aqui em 200.000 pessoas. Nós não estamos numa multidão. Mas o que está aqui, que entrou na casa dele, que essa é a casa de oração, é o lugar de você dizer: Senhor, eu estou aqui e eu não sei o que fazer. Porque eu perguntei sobre a sua oração no início do culto, porque a gente ora, a gente se acostuma até no orar. A gente dobra o joelho e diz: Senhor, muito obrigado, aleluia, estou aqui hoje, Pai, oh glória, é grande Deus, e pede, não é? E não se lembra nem do que pediu. Deus quer pessoas quebrantadas, pessoas dispostas a ter um relacionamento sério com Ele. Que uma coisa que eu entendi, irmãos, nessa caminhada aí de 20, 18, 19, nem sei mais, é que Deus não desiste de mim. Ele não desiste de você. E tanto isso mostra, a palavra de Deus tanto nos mostra isso, que várias pessoas na Bíblia, toda a Bíblia mostra que Deus sempre teve um relacionamento com as pessoas. Foi assim com Abraão, foi com Moisés, foi com Isaac, foi com Jacó, foi com tantas pessoas que ele sempre, depois que o homem pecou, depois que Adão pecou, saiu do jardim, foi viver, começou o pecado, todas as vezes nós podemos perceber que quando a humanidade estava errando, alguém se levantava, se levantava para fazer a diferença no meio do povo de Deus. Por que eu estou te falando isso hoje? Porque você pode ser essa pessoa para fazer a diferença na terra. Você pode querer um relacionamento nessa noite, algo tão espetacular, que Deus vai te usar de tal maneira que você não vai entender e nem as pessoas vão entender. Foi isso que aconteceu até os dias de hoje, vai continuar acontecendo com aquele que está disposto de abrir mão da sua vaidade, dos seus desejos, da concupiscência da carne e servir a Deus. Eu estava vendo, quem é que vê TikTok? Todo mundo, né? Todo mundo vê TikTok. Pois é. Esses dias eu vi uma moça, estava tendo uma entrevista, talvez vocês viram também, né? Teve uma pergunta para ela: quem é Deus para você? Gente, ela sentada, ela ficou, ela pensou, e ela pensou mais um pouquinho e ela falou: Deus é amor. Deus é amor, amém? E o que é o TikTok? Porque ela faz esses videozinhos de TikTok. O que é o TikTok para você? É a minha vida. E falou sorrindo: é a minha vida. Quando foi de Deus, ela ficou, sabe aquela pessoa assim: Deus? Deus é amor. E o TikTok é a vida. Pois é, mas o TikTok não vai levar ela para o céu. A vida é Deus, é esse que vai levar ela para o céu. Então, por que eu estou falando? Por que Deus, irmãos, eu tenho pensado nisso, sobre relacionamento com Deus?
Porque a gente na caminhada, a gente vai chegando em certos momentos que a gente quer desistir, a gente se cansa, né? A gente passa a olhar para a igreja como algo tão cansativo, tão chato. Todo mundo se torna chato na igreja, tudo no culto é chato, só que o chato somos nós mesmos. Porque se você entrasse aqui entendendo que Deus criou, porque isso aqui foi criado por Deus, a placa, a redenção, isso daqui não interessa. Para Deus, Ele não está olhando a placa, Ele está olhando verdadeiros adoradores desse lugar nessa noite. Ele está buscando pessoas que estão dispostas a ter um relacionamento. Irmãos, e o mais maravilhoso de tudo é que Deus não se importa se você errou. Ele se entristece, sim, o Espírito Santo se entristece, sim, mas Deus continua olhando para você enquanto você está respirando, dizendo: eu quero você. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu tenho planos para você. Porque Deus nos criou para ter um relacionamento, e esse relacionamento vai ser completo quando nós chegarmos na glória, quando nós entrarmos no céu, e Deus olhar e falar: seja bem-vindo de meu Pai. Você consegue entender isso? E sabe por que eu entendo que Deus não desiste? Porque nós, lendo a Bíblia, tem 12 apóstolos, tem um que traiu. Eu já preguei uma vez sobre ele aqui, há muito tempo atrás. Mas a Bíblia mostra um camarada chamado Pedro, que era um cara difícil. Era um camarada insolente, teimoso, bocudo. Parece a gente, né? Não parece? Nós somos tudo isso às vezes. Se você for ler a historinha de Pedro, você vai ver que Pedro era um camarada difícil. Mas, para a gente entender o que é o tal do relacionamento, eles andaram 3 anos com Cristo, aprenderam tudo, e Pedro viu a glória. Pedro andou sobre as águas, que a gente tem que falar, o cara andou sobre as águas, né? Deus curou a sogra dele, ele viu curas, ele viu maravilhas, né? Jesus podia ter deixado a sogra dele morrer, deixar ele livre, mas não. Vou deixar viva, Pedro. Tirou eles da pesca, eles eram bens de propriedades, vamos dizer assim, né? Porque eles tinham barcos na época, era algo financeiramente, as pessoas viam como, né, produtivo, tinha verba, tinha casa, são chamados para fazer a diferença, e Pedro vai atrás de Jesus. E Pedro faz um monte de coisa errada, faz ou não faz? Tanto que ele chega ao limite, quando Jesus diz: você vai me negar 3 vezes. Ele diz: não. Vamos pensar o seguinte: ele viu tudo que Jesus fez, ele tinha um relacionamento com Jesus, andava junto. Mas tudo que ele viu, Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. Era só para o cara olhar assim: não era? Porque ele entendeu o seguinte: Jesus não mente, Jesus sabe de todas as coisas, então fica quieto. Não é. A palavra de Deus muitas vezes está sendo pregada aqui, Deus está falando com você dizendo: não faz isso, porque você vai quebrar a cara. O que a gente faz? Faz. Por quê? Deus me ama, eu tenho um relacionamento com Ele. E Pedro vai e fala isso, Jesus repreende ele, pois ele me sai dali, prendem Jesus, todo mundo foge, todo mundo fugiu, só ficou Jesus. Eram os planos de Deus? Eram os planos de Deus. E aí está lá Jesus preso, e Pedro nega uma vez, e nega 2, e nega a 3ª. E foge de novo. Para encurtar a história, Jesus morre, ressuscita. João capítulo 21 vai nos mostrar
que Jesus aparece para eles. Eles estavam pescando, para você entender. Os caras que foram chamados para fazer a diferença na terra, abrir igreja, abandonaram. A Bíblia diz que tinha 7, tá? 7 que estavam na praia pescando. Por que eu estou te falando isso? A Bíblia diz que Jesus vai lá, prepara pão, prepara peixe. Jesus já havia aparecido para ele umas 2, 3 vezes, depois de morrer e ressuscitar. Ó, pensa comigo o seguinte: se alguém morre e aparece para você uma vez, você vai dizer, ele apareceu para mim. E é ele mesmo. Você crê? Os caras viram tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou, morreu, ressuscitou. Apareceu para eles uma, apareceu 2, quando eles estavam escondidos. Os caras foram pescar. Pescar do seguinte, trabalhar naquilo que eles faziam antes de conhecer a Cristo. Vai, ó o amor, ó o relacionamento. Vai Jesus, vai lá dar alimento para eles. E ninguém se atreveu a falar, ah, Senhor, não, ficou tudo quietinho. Comeram, Jesus chegou e falou, Pedro, vem cá. Jesus não podia ter olhado como nós olhamos para os outros e falar, morra. Você vai para o inferno, desganhento. Não podia falar isso para Pedro? Você me negou, cara, você está maluco? Eu te avisei, você vai e nega mesmo. Poderia, mas Jesus, assim como Deus lá no início, ele veio para ter um relacionamento com a igreja. E aí ele chama Pedro, vem cá Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E pergunta outra vez, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, mas tu me ama mesmo? Diz que Pedro se entristeceu. Ah, Senhor, tu sabe que eu te amo. Só que a partir daquilo dali, Jesus mostrou para ele que da mesma forma que ele negou, Jesus tem o poder de perdoar quantas vezes forem necessárias para que você caminhe na presença dele. E foi isso que aconteceu. Pedro foi o líder da igreja. Sabe? Pedro e os outros estavam lá reunidos, se tocaram, caíram em si de que relacionamento é algo mais profundo. É algo sério. Porque os olhos do Senhor, irmãos, Ele está nos observando. Os ouvidos dele estão atentos à oração que se faz nesse lugar. Então, em nome de Jesus, começa a olhar para a tua vida, começa a olhar para a igreja, começa a olhar para o teu ministério, começa a olhar para a tua vida espiritual de uma forma diferente. Não desista. Porque Jesus, nessa noite, nesse momento, Ele está nos observando. E a Bíblia, em Ezequiel capítulo 36, no versículo 25 e 26, vem falar que Deus, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne na vida daquele que quer ter um relacionamento profundo. Para gerar sentimento, para gerar desejos, para gerar paixão, para gerar amor pela obra, para gerar, irmãos, não sei o que você veio buscar nessa noite, mas em nome de Jesus, começa a olhar para dentro de você e peça mudança de vida, porque nós precisamos. Nós precisamos ter um relacionamento. Foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus me criou. Ter um relacionamento com Ele. Não foi para mim morrer, para mim ir para o inferno. Não foi para mim ter uma vida desgraçada. Ser grato por tudo que temos. Isso é ter um relacionamento com o Senhor. Ter um relacionamento com o Senhor é sair da tua casa, vir aqui no culto. E quando começar a cantar um hino, se você não sabe, bate palma, grita, sei lá o que você faz, mas mostra para Ele que você está aqui. Tem desejo no coração de servir a Ele. Sabe por quê? Porque a nossa carnalidade nos afasta de Deus.
E carnalidade, irmão, não é só pecado não, viu? Carnalidade é preguiça. Carnalidade é querer ficar só no TikTok. Carnalidade é querer ficar só em casa. Carnalidade é querer ficar só aí na rua. E o espiritual, o viver espiritualmente, é eu perceber o quanto Deus me amou, o quanto Deus me ama e o quanto Ele vai continuar me amando. Para isso, é relacionamento. É quando você fazer a tua oração. Irmãos, eu falo isso porque eu cansei de fazer isso. De dobrar o joelho e orar, depois não levar nem o que orou. Ai, pastor, mas é verdade. A gente dobra o joelho porque falam, vamos dobrar o joelho. E a gente dobra o joelho. Dobra o joelho com convicção. Senhor, a minha vida está assim e eu estou aqui hoje. E eu quero ter um relacionamento com o Senhor. E eu tenho um relacionamento com o Senhor. Então o negócio vai mudar. Eu creio. Foi para isso que nós somos chamados. Por que as pessoas que foram diferentes na palavra, na Bíblia, tiveram bom resultado? Porque não tiveram medo de quebrar a cara. E o quebrar a cara que eu falo, porque a gente pensa sempre no quê? Não vai dar certo. Não, eles se levantavam e iam e faziam. Indiferente das consequências. Como nós sempre falamos aqui, se entrar alguém armado ali hoje e falar, vai todo mundo morrer, ou nega Jesus, ou vai todo mundo morrer, o que você faz? Mas é o meu filho, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer. Relacionamento, sabe esses vídeos que a gente vê de pessoas sendo degoladas e dizendo, não nego o nome de Jesus? É relacionamento. Isso é relacionamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu convido você nessa noite a falar com Deus. Oração é falar com Deus. E se você precisa de um toque de Deus, claro que aí Ele te toca, Ele está te vendo. Mas se você quiser vir à frente, eu quero convidar você a vir à frente. Quero pedir para a Lu tocar um hino. Amém? Eu terminei um pouquinho antes até a pregação, porque você consegue tocar o coração de Deus nessa noite? Você acha que você consegue? Tem convicção disso? Então eu quero te desafiar a colocar a tua verdadeira dificuldade na presença de Deus. Não é fazer aquela oração, eu te agradeço. Não, você pode agradecer. Mas sabe dificuldade? Sabe a luta que só você sabe, só Deus, você e Deus sabe. Tem um relacionamento com Ele nessa noite. O que você precisa? Você precisa? Fala para Ele. Tem essa convicção. Em nome de Jesus. Eu posso orar por você? Posso. Mas quem é que conhece o teu coração mais do que Deus? Mais do que você, a tua mente? O que está passando aí agora? Irmãos, tem pessoas que entram na igreja extremamente tristes. Tem pessoas que entram na igreja extremamente estressada. Tem pessoa que entra desanimada. Tem pessoa que entra com vontade de deixar tudo. Tem gente que entra pensando em se separar. Pensa que não entra? Entra. Tem gente que entra aqui enfermo. E aqui é o lugar de nós nos colocarmos na presença de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu quero ter um relacionamento. Irmãos, o que nos cura, o que nos liberta, o que nos transforma, é o relacionamento com Deus. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor, os ouvidos dele estão atentos ao justo. Então olha para você, se arrependa, fale com Ele, busque Ele, fala, Senhor, eu estou aqui hoje. Eu preciso do Senhor. E dê liberdade para o Espírito Santo. Pedro precisava de ouvir Jesus falar com ele e perdoar ele. E foi o que Jesus fez. Em outras palavras, Pedro, tu me amas. E Jesus viu sinceridade no coração dele. Jesus está perguntando para você hoje, tu me amas?
tenha um relacionamento comigo. Se você me ama, abre o teu coração para mim. Sabe, não é abrindo o coração para o teu amigo, não é abrindo o coração para teu vizinho, teu marido, para tua esposa, que vai ter mudança na tua vida. A mudança vai ter quando você abrir o coração para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, aquele que pode mudar a tua história nessa noite, aquele que pode transformar o teu coração, que pode tirar toda a amargura, todo o rancor, todo o peso. Então, em nome de Jesus, a Luciana vai estar louvando o hino. Eu convido você a fechar os teus olhos, o teu coração, sabe, olhar para dentro do teu coração e falar com Deus. Em nome de Jesus, tira esse momento. Em nome de Jesus, nessa noite, fale com o Senhor.